Bom, pessoal, acredito que minha tela já esteja aparecendo para vocês. Então, primeiramente agradecendo aí a presença de todos, né? O intuito dessa apresentação é apresentar um pouquinho de processo de arquitetura dentro de um universo da Autodesk, né? Dentro da estrutura do que a Autodesk hoje fornece de soluções voltada ao segmento de arquitetura, né? É, a Canserve, hoje no mercado brasileiro, é uma representante oficial da Autodesk, né? E a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês, tá? Só vou esperar mais um minutinho para ver se não entra mais ninguém. Aí a gente já pode começar, tá? Bom, aqui no meu relógio são 2h05. Então, então vou apresentar primeiro, né, a estrutura que a gente vai ter aqui. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai trazer soluções da Autodesk para o segmento de arquitetura, né? Quando a gente fala um pouco de mim, fala de arquitetura, o que que a Autodesk hoje tem dentro de um segmento? Antes de falar disso, eu falo um pouquinho da Canserve, né? Quem que é a Canserve? A Canserve é uma revenda oficial especializada da Autodesk aqui no Brasil, aonde nosso segmento de atendimento, tanto manufatura quanto construção, né? E eu sou especialista técnico da Canserve no segmento de construção. Então, eu que vou fazer a apresentação para vocês aqui do segmento voltado hoje para arquitetura, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai falar, né, de BIM para arquitetura e todas as soluções, né, ou pelo menos boa parte das soluções que tem dentro do know-how da Autodesk e que são compatíveis, né, com os segmentos de arquitetura. Então, a ideia aqui é vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as demais ferramentas além do Revit, né, e como elas integram esse ambiente da Autodesk. Não tem como falar desse segmento sobre sem falar de BIM, né? Então, muitos de vocês já devem estar de orelha inchada ouvindo falar de BIM, né? Quando a gente fala de BIM, de processo de modelagem, né? Mas BIM aí é um processo inteligente que é baseado a partir de um modelo tridimensional que vai equipar, né, todas as equipes que a gente fala de arquitetura, de engenharia, de construção, através do que a gente chama de insights, né, de dados, de informação que vieram de modelos, de análise, né, desde a fase de planejamento à fase de construção, operação, projeto, operação geral, né? Então, traz tudo isso dentro de um segmento voltado a edifícios, voltado à infraestrutura e outras operações, né? Então, quando a gente fala de BIM, a gente fala de várias melhorias que acontecem a partir do processo que você implementa BIM, né? Então, a gente fala lá sobre os benefícios que a gente tem quando a gente tem ali, por exemplo, uma melhoria de previsibilidade dos custos da construção, que vem muito atrelado a justamente você analisar um projeto não mais em um modelo 2D, mas a partir de um modelo 3D. É, quando a gente fala de impacto no cronograma, o controle, né, o benefício que isso traz, o principal que todo mundo fala quando fala de BIM, diminui o erro, né? Então, quando a gente trabalha com modelos, a gente tem a análise mais eficiente de um modelo, o que diminui erros, né, no processo e impacta isso na construção. Projetos são muito mais fundamentados por adaptação ao novo processo, é muito mais fácil você simular e analisar uma edificação através de um modelo do que num projeto 2D, num projeto tradicional, e a gente começa a ter uma perspectiva de melhor compreensão do nosso processo, tá? Então, quando a gente fala de BIM, a gente está falando aí, por exemplo, de uma mudança de processos de como fazer, né? E a partir do momento que a gente fala de arquitetura, fala desse segmento, a gente vai entender também alguns benefícios que a gente entende que, a partir do momento que a gente muda esse processo de fazer arquitetura, fazer engenharia, a gente vai, através de mudanças, ter novos desafios nos nossos negócios, né? Então a gente vai falar quando a gente fala de trabalho, né? Quando a gente fala de processos internos de uma empresa. A gente vai poder, primeiro, atender demandas de clientes que já solicitam projetos em BIM. Então, quando a gente muda isso, a gente vai atender essa demanda, né?
A gente tem uma comunicação mais efetiva, uma intenção de ganhar um projeto com melhor parte de adesão das partes interessadas. Então, a gente fala de a adesão dessas partes interessadas dentro da metodologia. Isso é uma mudança de processo, uma mudança de produto que é vendido dentro da arquitetura. A gente fala sobre a entrega, né, da qualidade do produto gerado. Qual que é a qualidade do meu produto? Uma planta 2D, né? Então a gente começa a mudar um pouquinho a forma de ver o produto que a gente entrega, né? Então, o projeto com melhor qualidade, a gente consegue analisar o desempenho térmico, capacidade energética de um edifício, através de ferramentas de análise de modelo. A gente pode usar realidade aumentada, realidade virtual, para que você traga experiências imersivas ao teu cliente na fase de elaboração de um projeto de arquitetura, né? Matheus sabe muito bem como funciona. É, Vocês podem trabalhar reduzindo erros de pedidos de alteração de processos. O retrabalho é um impacto muito grande. Então, a eficiência do trabalho é atrelada ao retrabalho de alterar uma informação solicitada. Então, essas reduções de erros, elas acontecem justamente por um modelo parametrizado, e a gente tem uma melhoria de colaboração. Então, a arquitetura ela se aproxima muito mais das equipes de outras disciplinas, das equipes de obras, e ela vai participar um pouquinho melhor do processo como um todo, né? E aí, quando a gente fala de expansão de serviços, a arquitetura ela vai parar de entender que parece que a fase de arquitetura é só elaborar o projeto arquitetônico e acabou, né? Então, estende novos serviços e novas possibilidades para a arquitetura atender, por exemplo, até a operação e manutenção de um empreendimento. A arquitetura vai se possibilitar trabalhar dessa forma. E vai mudar a forma de você se relacionar com o seu cliente, vai mudar a forma de você atender o seu cliente, porque você está trabalhando com um serviço, um produto muito diferente do que é numa metodologia tradicional. Tá? Então, quando a gente fala da Autodesk e a gente une o conceito Autodesk, a primeira coisa que vocês se lembram sempre é o Revit, né? O Revit, por quê? Porque o Revit ele é a base BIM da Autodesk quando a gente fala de projetos para arquitetos, tá? Então o Revit é a base fundamental. Por quê? Porque o Revit tem suporte de design integrado e multidisciplinar. Revit só faz arquitetônico? Não. O Revit ele é um combinado multidisciplinar de ferramentas de modelagem, tá? Então, você vai poder fazer alterações fáceis de projeto. A gente vai trabalhar com um projeto parametrizado, o que permite que a gente gere pranchas, elevações, cortes, informações para calibragem de cronogramas de forma mais automatizada, né? E aí a gente vai entender o modelo através de análise, visualização e coordenação. Então a gente para de ver a arquitetura de maneira isolada e a gente também tem a parte de análise, visualização, coordenação e colaboração. Então, o Revit, ele é um software multidisciplinar, então, como eu falei, ele não é só para arquitetura, né? Ele tem a parte de elementos estruturais para modelagem e a parte de elementos de instalações, o famoso MP, né? Mecânica, elétrica e o plumbing, que é a parte de águas e sistemas hidráulicos. Então, quando a gente fala aí de um portfólio da Autodesk para um segmento de arquitetura, agora a gente também tem que entender um pouquinho do ciclo de vida do projeto, da fase de elaboração de projeto da arquitetura. Do mesmo jeito que um projeto na metodologia BIM tem o ciclo de vida de planejamento, projeto, construção, operação e manutenção, quando a gente pega o segmento de arquitetura, a gente também tem um pequeno ciclo de processos que a gente pode aprender a dominar, utilizando a combinação de soluções para que você traga um melhor produto agregado para o seu processo. Então, a metodologia BIM, atrelada agora a uma tecnologia, a uma ferramenta, né? Você vai poder, por exemplo, trabalhar um processo muito melhor, desde a concepção do projeto conceitual até, por exemplo, um projeto coordenado, colaborado, até você concluir a tua modelagem, né? Então, dentro dessas etapas, a gente tem a necessidade de trabalhar com ferramentas específicas para essas etapas e como a gente faz isso, né, dentro desse universo colaborativo. E aí, quando a gente fala do segmento de projetos, é como a gente vai começar a integralizar alguns conceitos, né, dentro das ferramentas, dentro de um escopo de estudo inicial e projeto conceitual, do projeto básico executivo, uso de captura de realidade, né, e até projetos orientados a dados. Então,
quando a gente fala desse núcleo de processos, vocês vão ver que o Revit ele é muito integralizado com múltiplas ferramentas que vão trocar muita informação ao longo do ciclo do processo. Então, quando a gente fala lá de um processo conceitual, né, quais ferramentas dentro desse processo, nos estágios iniciais, a gente pode utilizar para desenvolver um projeto de arquitetura. Então, a gente vai esboçar, às vezes, uma modelagem, um estudo de massa, um estudo conceitual, né, para fazer uma prévia de estruturação para o nosso projeto arquitetônico. Eu não vou detalhar ainda o ambiente, o layout, mas eu vou analisar volumetria de um edifício para que eu depois possa fazer isso com forma mais detalhada. Então, a gente começa a conhecer também o Formit, né? O Formit Pro é uma solução, né, dentro da Autodesk para conceito inicial, né? Então, para você fazer um estudo de energia, fazer revisões do processo conceitual ainda, né, a massa, o estudo, a posição, em relação ao terreno, né? Quando a gente usa esse processo, a gente vai criar uma massa e depois que essa massa estiver pronta, a gente vai transferir ela para o Revit usando um processo digital em nuvem para daí modelar o projeto executivo, tá? Então, quando a gente fala dessa integração, por exemplo, a gente está trabalhando com o Formit, um ambiente desktop, tá? Porque o Formit tem algumas versões aplicadas, por exemplo, a tablets, tá? É, a gente usa um esboço DWG, por exemplo, para gerar a simetria da volumetria inicial. Eu posso fazer manualmente ou posso pegar lá um DWG do AutoCAD e inserir isso dali dentro do Formit. O Formit ele é muito similar ao SketchUp, só que ele é integralizado dentro ali do processo da Autodesk. Eu ponho um georreferenciamento, eu ponho uma imagem escalada ali dentro de um loteamento, e aí eu vou posicionar a minha volumetria em relação ao terreno, ao sol, né? Quando a gente fala sobre esse processo de construção, né? Então eu vou gerar todas as informações relacionadas aí a esse processo inicial de estudo da aplicação da massa dentro de um layout de terreno, tá? Então, nessa construção de informação, agora eu estou importando essa informação para o Revit, por exemplo, trazendo essa informação direta para o Revit, e a partir daquela massa inicial eu vou poder modelar, por exemplo, todo o meu processo desse edifício. Então, eu uso aquela informação gerada, por exemplo, no Formit, e agora ele já mostra aqui o processo da edificação com um processo mais detalhado concluído. Então, quando a gente fala desse conceito de estudos iniciais da combinação de duas soluções, a gente tem essa integração do Formit, que é um aplicativo de instalação para integralizar ele com o Revit de forma direta, tá? Então, o estudo conceitual de massa, eu posso fazer com Mass Concept lá do Revit? Pode, mas aqui você integraliza, por exemplo, o georreferenciamento, você traz a localização do projeto definida no Formit para o Revit de maneira integralizada, para gerar um mesmo resultado, tá? Além do conceito do Formit, que é uma aplicação de CPU, né, a gente instala ela, a Autodesk também tem uma outra versão bem similar ao Formit, só que ela é uma ferramenta chamada Autodesk Forma, tá? Ela tem uma visão de configuração do projeto para geolocalização com dados reais, o desenvolvimento também aí de conceitos preliminares para os estudos, né? A avaliação, a comparação do desempenho do edifício e toda a documentação de estudos iniciais dentro do Forma. A gente pode criar propostas variáveis de análises dentro desse sistema. E aí, quando a gente fala da integração do Forma, a gente está falando isso, que é a capacidade que a gente tem também de criar isso dentro de um ambiente em nuvem agora, né? Porque o Autodesk Forma ele é uma ferramenta baseada em nuvem, que também está dentro do ACC. E aí a gente faz a conceitualização agora dentro desse software em nuvem e integraliza esse dado diretamente com o Revit, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala dessa operação, a gente acessa por exemplo, o Autodesk Form, onde a gente pode integralizar dados de georreferenciamento, criar volumetrias de análise de conceito urbano, de estruturação de sistemas urbanos para uma análise do estudo de um projeto. Ele é georreferenciado, usa os principais sistemas de georreferenciamento no mundo,
tá? E ali eu consigo criar conceitos de análises, propostas, variações dentro de uma estruturação de dados. O Forma, ele é baseado em inteligência artificial. Então, o que que acontece? Eu consigo colocar diretrizes de variáveis para que eu possa alimentar e ele gere possibilidades em conformidades aos dados que eu alimentei nele. Então, eu vou alimentando informações, ele vai criando variáveis e vai estruturando, tá? Então, aqui é um exemplo desse, que eu quero criar uma região de análise, onde eu vou fazer ali uma estruturação, né? E aí eu consigo pegar essa informação, por exemplo, que está no Forma e enviar diretamente para o Revit, tá? Existe um aplicativo que a gente instala para integralizar, e aí eu carrego aquela informação, por exemplo, no Revit. Eu posso modelar a estrutura do sistema dentro, e eu posso integralizar depois essa informação diretamente no Revit de forma georreferenciada, tá? Então aqui eu trago aquela informação pré-definida no Forma, o estudo, a análise, e integralizo ali justamente gerando georreferenciamento, tá? Então ele é baseado em georreferência, o ponto base do projeto também vai ficar georreferenciado. Depois eu posso modelar, por exemplo, o meu edifício a partir dessa informação gerada do Forma. Então é uma integração direta que tem dentro da Autodesk. Aqui, então, a gente entende o processo conceitual. Para uma obra nova, é muito eficiente trabalhar essa ponderação de modelar uma massa de tudo de conceito e depois, quando a gente fala do processo de construção, a gente traz aí, então, aquele conceito que a gente chama de greenfield, que é o campo livre. Eu posso fazer um projeto arquitetônico desenvolvido em um terreno limpo. Mas quando a gente fala de um terreno existente, quando a gente fala de eu ter um prédio existente, eu quero trabalhar, por exemplo, um retrofit, né? Eu quero analisar uma edificação existente, fazer uma ampliação. Como que funciona, né? Então, quando a gente fala que o processo BIM ele não é somente para novos projetos, ele é para projetos antigos, renovação, reforma ou retrofit. Então, ele vai precisar de algumas análises que são feitas, né, dentro de um novo núcleo que a gente chama do escaneamento lidar, né? Então, o processo de escaneamento lidar é o equipamento que vai na edificação, escaneia essa edificação por dentro, por fora, o telhado, e ele gera o que a gente chama de nuvem de pontos, né? E essa nuvem de pontos é o levantamento base de informação que a gente usaria, por exemplo, para modelar uma reforma. E aí o Recap Pro é uma solução que vai ter justamente a capacidade de tratar esses pontos gerados pelo escaneamento, né? Automatizar, gerar o registro, fazer uma limpeza de informação, para que a gente possa, dentro do nosso processo, usar esse banco de dados de nuvem de pontos dentro do Revit para que a gente possa, por exemplo, modelar isso em cima da condição existente da edificação. Então, quando a gente fala do uso dessas ferramentas combinadas, a gente está falando aqui, por exemplo, de eu tratar uma nuvem de pontos, então eu recebo essa nuvem de pontos dentro do nosso processo, e aí eu faço um tratamento, eu classifico, eu organizo. Por quê? Porque com essa classificação e organização eu vou poder levar essa nuvem de pontos para o Revit e lá dentro do Revit eu vou poder usar ela como uma referência para eu modelar as paredes, posicionar as portas. Como essa nuvem de pontos ela é parametrizada em dados virtuais tridimensionais, eu também posso usar medidas, fazer medições dentro desse processo. Então, dentro do nosso fluxo da metodologia BIM, ela vai atender a premissa do uso para edificações existentes. Então, quando a arquitetura quiser trabalhar o conceito de um prédio existente, não existir um modelo já definido, a gente usa essa técnica como referência. Então, o Recap Pro ele traz justamente essa visão de que eu pego a informação, por exemplo, da estação total ou da estação de escaneamento, eu jogo no recap e aí eu faço aquele tratamento. Eu deixo somente pontos que são interessantes para o meu processo. Por quê? Porque eu não preciso das edificações no contorno, eu só preciso da minha edificação. Então eu crio filtros, eu organizo, eu tiro medidas. Essa informação ela é uma informação ativa, né? Não precisa ficar mandando o estagiário voltar 1000 vezes lá para medir, né? E aí a gente tem a capacidade de inserir a nuvem de pontos no Revit e trabalhar a modelagem gerando, né, aquele modelo tridimensional parametrizado. Então, esse é um caminho que a gente fala sobre o processo, né? Qual o processo? É o processo de eu ter uma construção existente, escanear, tratar
a base de dados do scanner, que é a nuvem de pontos, e usar essa nuvem de pontos para remodelar uma edificação, tá? Então, dentro dessa nossa estrutura, a gente tem esse processo. E aí ela gera o que a gente chama de tour virtual, que é o passeio, né? Eu posso passear pela essa edificação virtualizada, podendo colher dados, analisar o que tem de informação dentro desse processo, tá? Então, quando a gente fala de um processo baseado no retrofit, esse seria a combinação de soluções. Escaneamento, tratamento no Recap Pro, gera uma nuvem mais limpa, alimento o Revit também dentro desse processo, tá? A partir do ponto que eu criei a modelagem, tanto no processo baseado no Formit, no Forma ou no Recap Pro, o resultado final é um arquivo do Revit, um modelo tridimensional. A partir desse modelo, a gente começa a trabalhar simulações de desempenho. Então, o que, que acontece? A partir da informação gerada pelo Revit, a gente usa o Autodesk Insights, que é uma plataforma de análise de dados orientado, né, para desempenho energético ambiental do edifício, né, durante o processo do ciclo de vida, onde ele integraliza o próprio Revit de forma direta com análise otimizada de desempenho energético. Então, eu pego agora aquele modelo georreferenciado, né, e eu vou analisar a capacidade térmica acústica desse edifício, né, para que eu analise se ele está dentro de parâmetros sustentáveis, por exemplo. A gente também tem essa operação. Então, vocês viram que é uma sequência de fases, de possibilidades dentro da elaboração de um projeto arquitetônico. Então, eu posso analisar, voltar na modelagem, ajustar conforme a minha necessidade. Então, aqui a gente tem toda a parte de análise dos insights de incidência solar dentro do modelo, de incidência térmica, da resistência dos materiais, né, dentro do modelo, como eles vão se comportar dentro desse processo de eficiência e sustentabilidade, tá? Além disso, entra outras ferramentas de otimização de processos que a gente chama de processos braçais dentro do nosso cotidiano, né? Às vezes a gente vai modelar uma edificação e vai acontecer um processo que é um processo braçal, de eu ter que fazer modificações pontuais e elas são rotinas mais complexas. O Dynamo é uma solução de automatização de tarefas, né, durante o nosso processo. Então, através de uma linguagem simplificada de programação, né, a gente pode adotar essa ferramenta de algumas formas, né, integralizando principalmente o Revit, quando a gente fala no conceito arquitetura. Um exemplo muito bobo, mas é bem importante, eu tenho as plantas de níveis do meu projeto, né, que foram criadas em relação ao nível. E aqui ele dá um exemplo que ele quer renomear o nome das plantas, por exemplo, são várias plantas e ele não vai fazer uma a uma. Ele cria uma tabela no Excel com os nomes e ele cria uma linguagem de programação de automatização. E aí ele consegue conectar uma tabela do Excel a essa automação e ela faz essa alteração de dados dentro do Revit. Então, quando a gente fala de rotina para retrabalho, seria nesse conceito. Eu criar uma rotina de linguagem para que ele otimize dentro do nosso processo ali a estruturação, tá? Então, ó, ele pegou uma planilha do Excel com número, nome da planta, né? E aí agora ele vai fazer o quê? Ele vai renomear todas as folhas do projeto, por exemplo, para que ela coloque esse texto em vez dele ir manualmente uma a uma, tá? Então, quando a gente vê lá as pranchas agora, ó, ele vai mostrar justamente isso, que aquele código que ele usou, ele conseguiu renomear todas as pranchas do projeto de maneira rápida. Então, o Dynamo ele traz muito esse conceito de você ter a capacidade de mudar informações do modelo de forma mais eficiente. Outro processo que o Dynamo otimiza é o processo de modelagens complexas, né? Às vezes a gente vai trabalhar aqui um exemplo muito claro da cobertura de um estádio, né? É uma modelagem muito complexa e eles criam uma rotina no Dynamo para trabalhar a construção geométrica dessa estrutura, né? Através de processos de repetição. Então, ali ele está fazendo, através de uma programação no Dynamo, uma rotina onde ele vai criar uma hiperestrutura, né, de cobertura de um estádio. Você vai ver que ele está mesclando o Dynamo com o Revit para gerar uma modelagem mais avançada através de elementos complexos, tá? Então ele cria um segmento e cria processos de repetição através do Dynamo para gerar aquela modelagem mais complexa dentro do processo.
além da aplicação inicial do Dynamo, né, ali eu também posso usar o Dynamo na rotina de estudo de massa e aplicação estrutural de uma edificação arquitetônica, né? Aqui eu crio a volumetria, segmentos, níveis, e eu uso o Dynamo para criar essas rotinas de inserção. Beleza, então a gente já estudou inicialmente o nosso projeto, fez conceitualmente a massa, ou pegou um escaneamento, gerou o nosso modelo tridimensional, e aí a gente fez as simulações de validação do nosso projeto para entregar um projeto bem conceituado. A partir daqui, quando a gente fala desse processo de estruturação, é, do Revit, né, junto numa integração, a gente também tem um processo bem paralelo a ele, que é a integração, né, do Revit, por exemplo, com o uso de visualização. Então, quando a gente fala do processo de visualização, né, quando a gente fala dessa estruturação aqui dentro do próprio processo, né, da Autodesk, a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona agora a parte gráfica, né? Essa eu acho que a arquitetura vai ter um apego muito maior quando a gente fala dessa etapa. Então, quando a gente fala de visualização, a gente fala visualização de um modelo, da apresentabilidade de um modelo, né? Quando a gente fala de realidades imersivas, processos de renderização, né? E a Autodesk, dentro do próprio licenciamento, traz aí o 3ds Max, né? Que é uma das ferramentas mais potentes no que a gente fala de representação fotorrealista, né? De projetos. Então, 3ds Max é uma solução muito abrangente, ela não é uma solução definitiva voltada ao segmento da arquitetura, engenharia, ela também trabalha outros segmentos como animação e renderização, né? E vai fornecer aí uma capacidade de simulação e análise de iluminação, de recursos avançados de renderização, fluxos de trabalhos mais integralizados. Então, quando a gente fala de um fotorrealismo, né, e de uma integração de soluções, a gente tem a modelagem que é desenvolvida lá do 3D do Revit, sendo integralizado, por exemplo, num 3ds Max, aonde a gente pode ter essa operação visual aqui dentro do segmento, né? E aí gerando essas imagens mais operacionais. Além do 3ds Max, a Autodesk ela tem uma parceria com a Epic Games, que é uma engine de jogo, e eles têm uma solução chamada Twinmotion, né? Para quem conhece o mercado, vai conhecer os similares de mercado, que é o Lumion, né? Algumas outras ferramentas de renderização. Só que dentro do IC Collection, vocês têm através da parceria da Autodesk com a Epic, a licenciamento do Twinmotion em versão full para Revit, né? Então ele é integralizado com o Revit, que permite justamente trazer aquele processo, né? De você modelar no Revit e você poder simular, modelar a modelagem, né? Através da Epic Games, gerando aquele resultado gráfico visual, né? Então aqui você pode trazer o teu modelo de forma direta do Revit para o Twinmotion, fazer as interações de material, criar as câmeras de visualização, criar as animações, as alterações que você fizer no modelo do Revit, ele é integralizado, então ele atualiza direto com o Twinmotion, e aí você vai preparando aquele formato visual de apresentação, né, dentro desse processo de integração do Revit com a Twinmotion. Então, quando a gente fala dessa estruturação, a gente tem também a parte da Twinmotion, né, junto com a Autodesk. Ela não é da Autodesk, mas é uma parceria que faz parte do processo de licenciamento. Além então de projetar, simular e visualizar os elementos, a gente também entra na parte de coordenação, revisão de projetos, gerenciamento das issues, né, e a parte de interoperabilidade. Muitas vezes, quando a gente fala da arquitetura, né, a gente vai conhecendo muitos softwares, a gente vai sabendo lá sobre o Navisworks, que é um software de gestão de modelos, né, para a gente fazer a coordenação de um modelo. Então, o Navisworks ele traz essa visão de controle dos processos de projeto, onde a gente vai fazer a federação de modelos, tanto de arquitetura, elétrica, hidráulica, incêndio. A gente pode emular clashes, né? A gente vai permitir validação de conflitos, se tem um erro ou não, através do Navisworks.
Da mesma forma, quando eu falo de integração de processos, o Revit ele é integralizado com o Navisworks, permite conversões direcionadas, diretas, para que você integre um modelo dentro do Navisworks, tá? Então eu pego minha modelagem feita no Revit, transfiro ela para o Navisworks e consigo fazer as análises dentro dessa ferramenta. Então quando a gente tiver, a gente tem vários recursos de trabalho no Navisworks, né? A gente fala de agrupamentos gerando a informação no Revit, a gente fala da integralização dessas informações, da criação de dados, de informações, de tabelas, e aí eu carrego todas essas informações e transfiro elas, por exemplo, para fazer uma análise no Navisworks, tá? Então aqui no Navisworks, o que que a gente tem de capacidade? A gente tem Clash Detection, que é a capacidade de ouvir conflitos de modelos, eu tenho ferramentas de simulação de linha de tempo, eu tenho ferramentas, por exemplo, de quantitativos para organizar o sistema de quantitativo, né? E aí a gente tem uma integração também com o Navisworks. Então, dentro do processo ali da Autodesk, a gente, como eu falei, ó, aqui é um exemplo de simulação, né, de processos construtivos, então a gente também faz essa simulação. No segmento da indústria, por exemplo, a gente usa muito essa parte de simulação para que a gente possa ver se não tem nenhum impacto de maquinário no processo construtivo, tá? E então, Navis traz essa capacidade de eu simular o processo construtivo para ver se não tem nenhum impacto dentro do nosso processo, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto de informações, né, dentro da construção. A integração entre o Revit e o Navisworks ela é muito eficiente, tá? Onde a gente pode editar, criar filtros, tabelas, quantidade de materiais, para que a gente traga justamente esses resultados dentro do nosso processo. Então, todo o fluxo baseado em modelo, quando a gente fala de quantidades, né? Eu uso o Revit para gerar tabelas de quantidades. Eu posso integralizar essas informações de quantidades no Navisworks, por exemplo, né? E aí eu posso usar o fluxo de conexão com o cronograma. E aí eu faço um trabalho de coordenação e colaboração, né? Integrando tanto o Revit quanto o Navisworks dentro do nosso processo, tá? Aqui então a gente tem essa estrutura de processos desenhadas, né, junto com a colaboração de duas ferramentas muito importantes dentro do processo, que atendem demandas agora multidisciplinares, né? E é muito importante para a equipe de arquitetura. Por quê? Porque como que a arquitetura analisa os modelos, né? Faz uma análise desses modelos que são entregues pela equipe de estrutura, pela equipe de elétrica, de hidráulica, joga tudo no Revit, faz manual? Não. Eu posso usar o Navisworks para integrar essas soluções, gerar os relatórios, as informações a partir dessa integração direta que permite o sistema da Autodesk, tá? Bom, a partir daqui, quando a gente fala então de processos BIM, um dos pilares centrais que vai aparecer muito para a gente é o famoso ambiente comum de dados. Tudo o que acontece dentro da metodologia BIM, ela é centralizada dentro do ambiente comum de dados, tá? E dentro do processo do licenciamento da Autodesk, quando a gente fala do IC Collection, que é o licenciamento que tem todas essas soluções que eu demonstrei para vocês, o Docs faz parte disso. Então, o que seria o Docs? O Docs é a base operacional do ambiente comum de dados da Autodesk, né, a Autodesk Construction Cloud, que são várias ferramentas que fazem parte do processo do ambiente comum de dados. Então, a gente vai trabalhar um processo de informação baseado em nuvem, a gente vai compartilhar essas informações com as equipes, não importa as disciplinas, pode ser um compartilhamento de operação interna, como pode ser um compartilhamento com equipes externas. Todo o processo de revisão do projeto, ele vai ser feito de forma online, digital, né, dentro de um ambiente colaborativo. Então, quando a gente fala do Docs, a gente fala justamente de um ambiente virtual, onde todos os arquivos, modelos, não importa se planta 2D, prancha 3D, vão ser carregados, vão ser colocados dentro de fluxo. A gente vai poder compartilhar esses documentos dentro dessas ferramentas, e aí a gente usa essas ferramentas no dia a dia do nosso processo. Essas ferramentas de gestão de informação, né, dentro do Docs, que é justamente o ambiente comum de dados, né, da Autodesk, aí que vai ser o coração pulsante de operação de dados, né, dentro do nosso processo, tá? Então, o Docs é uma ferramenta de gestão de informação, o ambiente comum de dados da Autodesk,
aqui que a gente pode utilizar de forma integrada com as outras soluções, tá? Então, eu tenho visualizador de documentos, eu tenho visualizador de modelos tridimensionais, eu tenho capacidade de apontamento de erros desses modelos via sistemas, eu posso compartilhar pastas, arquivos, dar permissões, apontar aí apontamento das issues, né, que são a base de informação de comunicação dos ambientes comuns de dados. Então, tudo isso é integralizado com o Docs, tá? E ele faz parte justamente da licença da Autodesk Construction Cloud, né? Quando a gente tem dentro um pacote ISA Collection, a gente também tem a possibilidade do uso do Docs dentro dessa operação, tá? Então, quando a gente fala do Docs, o uso do Docs ele não é restritivo à etapa de projetos. O Docs ele vai ser usado tanto em projeto, planejamento, construção, operação e manutenção, tá? A gente tem criação, rastreio dos documentos, histórico, as atividades, quem carregou, quem abriu, quem salvou, quem enviou para revisão, quem aprovou, tudo isso fica gerenciado dentro do Docs, tá? Tem o Desktop Connector, que é um aplicativo tipo o Google Drive, que você acessa o Desktop Connector via sistema Windows, né? Eu não preciso abrir a versão web para acessar, eu posso utilizar direto o Desktop Connector. Tem todo um fluxo de processo de projetos de revisão, então eu jogo um documento para uma equipe de aprovação avaliar aquele documento, e todo esse fluxo é rastreado, gerenciado dentro do Docs, né? Ele conecta a equipe de projetos com a equipe de obras que acessa essas informações. Tudo que acontece de erros, a gente tem um acompanhamento de problemas, né, dentro do processo. Então, eu achei um erro no documento, eu vou lá, faço o apontamento, ele cria um gerenciador, a gente acompanha a resolução desse problema, né? Tem um conjunto muito completo de marcações, eu posso fazer linhas, achuras, colocar texto, foto, anexar issues, gerar uma informação complementar sobre um documento para que eu possa gerar a informação necessária para a correção daquele documento via sistema. Então eu não preciso abrir um AutoCAD, por exemplo, para eu ver o documento em 2D, para daí eu poder fazer a marcação, não. A plataforma do Docs, ela abre o visualizador nativo dos arquivos base da Autodesk e abre o visualizador IFC quando a gente fala de modelos tridimensionais. O Revit, ele abre o visualizador direto do arquivo Revit, mas também abre um visualizador tridimensional para quando a gente tem arquivo IFC, que são de outras fabricantes, para ele poder visualizar. Todos esses modelos são possíveis a criação das issues, né, do BCF para apontamento de erros. Então a gente tem suporte visual tanto para 2D e para 3D, e o Docs ele é integrado direto com o Revit. Então eu não preciso nem abrir o Windows, eu posso abrir pelo Revit diretamente um arquivo, um documento que está operacional com o Docs, tá? Então, dentro dessa visão, quando a gente fala dos processos e uso das ferramentas dentro da etapa de arquitetura, até quando a gente trabalha de forma colaborativa, coordena os modelos, a gente trabalha tudo isso dentro de uma estrutura de processos e dentro de um ambiente comum de dados, tá? Então, quando a gente fala do processo global, né, da estruturação das assinaturas da Autodesk, a gente traz para vocês essa visão mais ampla, né, de como essa operação ela vai acontecer, tá? Então, de uma maneira geral, aqui seria a visão mais ampla do que a gente pode usar, né, de soluções, de ferramentas dentro do núcleo de arquitetura. O que a gente pode combinar, né, dentro dessas ferramentas. Então, quando a gente fala muito sobre o uso do IC Collection, e a gente fala, tá, mas a pessoa só quer usar o Revit, aqui é para trazer um entendimento que tem muito mais ferramentas que englobam os processos de arquitetura do que somente o Revit de forma individual. Tá? Então, quando a gente fala de design de projetos, a gente está falando das ferramentas, por exemplo, como o Revit, né? O Formit, o Recap, o Forma e o Autodesk Docs. Mas por que o Docs? Porque todo o dado gerado é armazenado nele. Tá? E na simulação, a gente pode usar o Revit, o Dynamo, o Insight para visualização, o 3ds Max, o rendering. Ali faltou, né, a solução do Twinmotion também. Para coordenação, né, eu posso usar o AutoCAD faz parte também desse universo, eu posso usar ele para alguma análise? Pode. Navisworks Management, né? E a Construction Cloud também vai aparecer no momento futuro, né, que é o processo do BIM Collaborate Pro.
O BIM Collaborate Pro é uma funcionalidade complementar de processos da Construction Cloud, que eu não vou falar hoje aqui muito, mas é só para vocês entenderem que é o processo colaborativo em nuvem, que vai permitir, por exemplo, que o Revit trabalhe com modelo centralizado em nuvem. O que quer dizer isso? Que o BIM Collaborate Pro permite que vocês trabalhem em nuvem uma equipe multitarefas de arquitetura. Um exemplo seria, eu vou projetar um prédio, eu tenho 10 arquitetos trabalhando nesse projeto, que é um arquivo só. Individualmente, se eles fossem trabalhar, eles não poderiam trabalhar no mesmo arquivo, mas o BIM Collaborate Pro permite que esse arquivo seja centralizado em nuvem e todo mundo possa colaborar de forma integrada dentro do mesmo arquivo em nuvem, todo mundo vai poder sincronizar os dados no mesmo arquivo. Então ele traz algumas vertentes futuras aqui para vocês, beleza? Aqui então, a nossa ideia era trazer um pouquinho desse combinado de ferramentas da Autodesk, né, que volta com essa visão mais ampla para usos da arquitetura, né, e trazer um pouquinho mais de espaço, de amplitude, de capacidade que a arquitetura pode trazer e agregar dentro dos seus processos, usando uma combinação mais eficiente de soluções, tá? Bom, a nossa apresentação hoje é isso. A gente deixa agora um espacinho no final para quem tiver alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Fique à vontade para perguntar. O Matheus está louco para perguntar, eu já sei. E eu vou deixar um espacinho aí para o pessoal que quiser tirar dúvida, fazer perguntas aí, liberado. Beleza, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. E agora ficamos com as perguntas. Eu vou puxar o carro aqui então, Bruno. Boa tarde, Boa tudo bom? tarde. Vi que ali entrou também, boa tarde, Lê, tudo bom? Ô, Bruno, é sensacional, né? Oi, boa tarde. Tudo bom, Lia? É muito sensacional a gente ver o todo, né? A gente trouxe também o time, que o pessoal é legal para eles entenderem também a abrangência. E comentou alguns pontos ali, realmente os clientes hoje já estão exigindo, né? Então, hoje está vindo exigência de cima, isso é um movimento do mercado, é legal. Uhum. A gente até tá, hoje, a gente estava vendo sobre isso, o fluxo reverso do Naves. Eu extraí o modelo do Naves e lidar com ele em outro lugar. Como que tu sugere isso ali? Que a gente compatibiliza lá, né? Mas vamos supor, eu recebi um Naves do cliente e eu quero usar aquilo ali para fazer o estudo inicial, como que eu faço esse trabalho reverso? Não, vai depender do modelo, tá? Uhum. Se eu não me engano, o Revit ele importa NWD. Então, a informação que você vai importar no Revit vai ser o NWD. Eu confesso que eu não sei dizer a capacidade de importação do NWD no Formit no Forma. Eu sei que o IFC e o Revit ele abre direto lá. Eu não sei dizer o NWD pontualmente o comportamento que ele tem com esse formato, mas eu sei que no Revit ele abre, né? Como ele é um vínculo, ele não trabalha aquela conexão, ele não fica armazenado no arquivo. Então, esse é um ponto. Mas eu acredito que o melhor formato de transição de informação é o IFC. Tá? É o IFC. Isso ele até o Forma vai ler também, o modelo tridimensional, tá? Mas o IFC ele seria a melhor condição de transitar informações, tá? Mas o Revit ele tem essa capacidade de ler NWD de forma direta. Se você for trabalhar com o Revit de maneira própria, ele vai ler direto, não vai ter que converter nada, tá? A gente está optando por isso até. A gente fez algumas análises aqui, a gente está fazendo esse teste. Mas tem pouca informação mesmo, assim, disponível. Então, talvez seja mais prático, o usuário de quem já usa. A gente prevê implementar o pacote EEC agora a partir desse ano. A gente prevê Uhum. começar os estudos, então a gente, falando de equipe, né, a gente vai estar passando por aquela curva de aprendizado inicial ainda, né? Mas Uhum. isso até a gente já trouxe o time agora para participar e ver aí como funciona a integração e até É, chegar, né? por exemplo, às vezes a gente faz, depois a gente fala de preços, né? Mas a gente fala da Autodesk. Ah, mas o preço é X, Y, Z. Tá. Mas você está entendendo a capacidade de transformação que a tua empresa pode ter. Então eu não estou vendendo uma solução, estou vendendo um conjunto. A grande dificuldade é que às vezes a pessoa adquire um AEC e se foca só no Revit. Então ela não precisa de um AEC, né? Então a curva de aprendizado vocês vão ter que entender o processo. Às vezes você vai falar assim, não, o Formit para mim não precisa, mas o Forma atende, é legal. Você vai usar o Forma e não o Formit, né? Então vai adaptar o processo. Aqui a gente não fala agora nem de processos BIM, porque você já
tem a metodologia implantada, você já opera. Agora você tem que falar em processos de ferramentas, né? Processos de implementação de tecnologia. Vai usar tal ferramenta, dá para aplicar no seu dia a dia? Faz um estudo, testa, faz um piloto e roda. Se ela gerar uma informação aproveitável para a próxima etapa, perfeito. Se ela gerar uma informação não compatível com a próxima etapa, acende o alerta e reavalia, né? Então, quando a gente implementa uma tecnologia, a gente também tem que ter um processo de controle, tá? Mas é bem interessante quando a gente tem essa visão mais ampla. Pode. Eu vou fazer pergunta, Vai então. falando, vai falando. O recap também, eu vi que entra no pacote também hoje, o recap, Sim. e quando a gente faz a aquisição dele, por exemplo, né, agora também está sendo comum a gente estar utilizando as nuvens de pontos. Então, a gente consegue acesso para como usar ele também? Se tem algum material de suporte para a gente usar ele? Tem, o recap ele não é difícil. Você tem que entender o uso. O recap ele tem duas vertentes. Ele tem a nuvem de ponto tratada pelo escaneamento e ele tem o recap foto, que ele é quando faz a fotogrametria e ele gera uma surface baseadas em fotos, né? São os dois caminhos. Ou eu pego vários escaneamentos de vários processos e eu vou tratando escaneamento por escaneamento, vou encaixando um no outro, vendo se ele ficou na posição correta. No final, eu fecho e gero um projeto de recap. Esse é um processo que acontece. Porque o que acontece de maneira geral quando a gente fala de escaneamento? A gente vai ter os players de mercado, que são as empresas que fazem. As empresas não, né? As tecnologias de escaneamento. Você vai ter LiDAR, você vai ter. Em LiDAR, você vai ter a Leica, você vai ter a Faro, você vai ter a Matterport, que são hoje uns dos três principais players. Quando você escaneia, ele gera lá um arquivo. Você faz o segundo, ele gera outro. Aí essas empresas fornecem os softwares de união para você criar a nuvem. Porque o que é a nuvem? Nada mais é do que múltiplos escaneamentos montando aquela nuvem 3D. Você vai escanear primeiro, gerar o arquivo e vai tratar ele. O Recap é um software de tratamento. Ele vai aceitar arquivo da Leica, da Matterport e da Faro. Você vai carregar ele e vai fazer o registro de escaneamento. Registro é a montagem. Ali eu limpo, aí eu faço um tratamento. Já aconteceu comigo no escaneamento, a gente ficava fazendo a dança da chuva, né? Para quem nunca acompanhou um escaneamento, é assim: eu ligo o scanner e fico dançando atrás dele, escondido, mas às vezes pega um ponto ou outro. E a gente tem que ir lá e tirar aqueles pontos porque não é de interesse de ninguém. Esse limpeza, esse tratamento, até gerar uma nuvem de pontos mais eficiente, a gente usa o recap, tá? Então, e ele faz parte do licenciamento. Então, quando você compra um IC Collection, por exemplo, ele está disponível para fazer isso. Ah, eu não sei como fazer. Hoje na internet tem muitos vídeos, muito material, até o help da Autodesk, ele é bem estruturado por recap, tá? Então é muito fácil e ele é uma ferramenta simples de usar. Não é difícil. Você pegar um ponto registrado, carregar, georreferenciar, unir a nuvem e gerar um arquivo. E aí você exporta a unificação para ele criar um arquivo mais leve do ponto da nuvem única. Aí essa nuvem, que é o famoso RCP, que a gente carrega no Revit. Tá? Esse é mais ou menos o processo. Pergunte, Matheus, eu sei que você quer perguntar. Obrigado, Bruno. A gente testou, a gente rodou um aqui com 300, acho que eram 380 capturas diferentes. Uhum, 380 pontos ali. Eu até tentei, eu aproveitei aquele período de teste, né, que são 30 dias uhum. na ponta, tentei, não consegui usar. Pesou muito no momento. Cara, acho que chegou era bem pesadinho, É, mas ficou tranquilo. eu estou fazendo uma de 1.500 pontos. Caraca, é só um pouquinho mais. Então, ela demora, porque chega num ponto que o recap ele exige muito processador. Ah, Então, eu tenho um notebook com um i9. Então, nesse computador, ele rodou muito bem. No meu computador CPU que eu tenho em casa, ele é um i7 e ele sofre. E aí tem técnicas, né? Eu faço o registro de uns 50 pontos a grupo. Daí eu crio um novo registro, a grupo mais 50, e depois eu uno os dois de 50 por 50. E aí eu consigo meio que otimizar o processo, tá? Porque ele vai conectando os pontos, vai analisando todos os scanners para tentar o melhor encaixe possível. Né? Nem sempre é 100%, ali você tem ajustes a fazer manualmente, mas algumas técnicas a gente pode usar para otimizar esse peso que ele gera. Porque quando você chega lá nos 200 escaneamentos, a máquina começa a demorar para processar ali, né?
Ela apanha um pouquinho. Ô, Bruno, aí você falou um ponto, tu pincelou ali no ponto também que eu achei legal, foi a parte do gerenciamento, porque, né, você tem todas as tecnologias, que mostrou aí, elas se conversam de ponta a ponta. Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção, e é um pouco do que a gente está entrando dentro da arquitetura agora, é que abre precedente para a gente atuar em gerenciamento também, porque assim, a gente faz o gêmeo, a gente faz o projeto, e a gente consegue até às vezes fazer um gerenciamento ali dentro da rotina, de manutenção até do ativo. Uhum. Quer dizer, manter aquilo como ativo. Por exemplo, hoje o BIM Collaborate Pro tem Autodesk, eu não chego a entrar muito, porque não é um segmento muito voltado à arquitetura. Mas quando a gente gera o que é um gêmeo digital, né, comparado, por exemplo, a um modelo tridimensional, tá? O gêmeo digital, ele é um modelo conectado com um edifício. Quando a gente faz o IoT, né, a internet das coisas, e eu pego o meu modelo e conecto com o meu edifício através dos sensores, das tecnologias que existem no edifício. Isso é o gêmeo digital, tá? Então, para ser gêmeo, a gente tem que ter modelo e edifício conectados. A Autodesk tem o Autodesk Tandem, que ele é uma tecnologia de gestão de gêmeos digitais. É lá onde eu conecto meus sistemas com o Tandem, o modelo digital, e eu faço essa conexão, tá? O Autodesk Tandem, ele é uma ferramenta de gestão, justamente para quê? Para você gerenciar as informações desses modelos. Mas lá eu coloco arquitetônico, elétrico, hidráulico, incêndio. Depois eu mando no teu WhatsApp ali o site do Tandem, porque o Tandem ele tem essa capacidade de justamente gerar essas informações e gerenciar a operação, tá? Aí você conecta com outros sistemas por API, integraliza e pode fazer agendamentos, né, fazer a integração. Mas o Tandem que é o gestor do gêmeo, tá? Legal. Obrigado, Bruno. Beleza? Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Não fiquem tímidos. Todos são conhecidos, tá? Queria agradecer, então, a presença de vocês. Obrigado. Não era um webinar aberto a público, eu abri só para interagir, que eu acho legal essa troca de informação, que o Matheus colaborou bastante comigo hoje, para trazer um pouquinho para vocês dessa visão, né? Aqui a nossa ideia era gravar isso para uso interno nosso aqui, mas eu agradeço de coração todos vocês que puderam participar. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, depois vocês têm meu WhatsApp lá para mandar um alô, e eu fico à disposição de vocês. Valeu, gente. Obrigada, viu, Bruno? Foi maravilhosa Obrigado. a sua explicação. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Semana que vem eu lanço outro. Tá, a gente vai convidando aí. Ô, Bruno, se a gente participa de um núcleo de arquitetos aqui na nossa região, se puder abrir, a gente chama o pessoal para entender um pouco mais também. Não, dá para abrir sim, né? Quanto a isso, não tem problema. É que essa gravação agora, eu vou colocar ela num sistema da Canserve, a pessoa pode se cadastrar e assistir por lá daí. Obrigado, boa tarde, pessoal. Valeu, Beleza, Bruno. gente? Valeu, obrigado a todos Tchau. aí. Obrigado. E até a próxima. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.